Hello! Eu sou a Nadia Belotti, aluna do 7º semestre do curso de Letras Português e Inglês Licenciatura na Universidade São Judas, Unidade Moca. Esse é o projeto Sequência Didática, monitorado pelo André e pela Jéssica, com orientação da professora Cíntia Pichini. Então, aqui eu vou apresentar 3 planos de aula para alunos da terceira série do ensino médio, e cada aula teria a duração de 50 minutos. A área do conhecimento é a língua inglesa e o tema da aula é o escritor americano Edgar Allan Poe. Então, na primeira aula, a habilidade a ser desenvolvida, a habilidade da BNCC a ser desenvolvida, é fazer o uso do inglês como língua de comunicação global, levando em conta a multiplicidade e variedade de usos, usuários e funções dessa língua no mundo contemporâneo. Então, aqui, a habilidade a ser desenvolvida realmente é a comunicação. O objetivo, a aula tem como propósito introduzir o tema horror fiction, mais especificamente o escritor Edgar Allan Poe. O intuito é contextualizar esse tipo de ficção com o universo dos alunos e em conjunto com a construção do vocabulário apropriado para esse tipo de discussão. Então, a metodologia ativa a ser empregada é a gamificação e o conhecimento prévio necessário é apenas o conhecimento enciclopédico do aluno. Então, todo aquele conhecimento que ele desenvolveu ao longo da sua vida, o conhecimento de mundo do aluno. Bom, o próximo passo, então, é ativar o conhecimento prévio dos alunos sobre as histórias de terror, sejam elas nacionais ou estrangeiras, e os principais autores do gênero. Então, perguntar se eles, quais são as histórias de terror que eles conhecem, se eles assistem filmes de terror, e quais são os autores que eles conhecem desse gênero, se eles conhecem algum. Então, também perguntar sobre o nosso folclore, quais são as histórias do nosso folclore que têm esse caráter assustador. E a partir daí perguntar se eles já ouviram falar do Edgar Allan Poe e se eles conhecem a frase Nevermore. É uma frase bastante conhecida e talvez eles já tenham ouvido falar em algum dos filmes, livros ou algum conteúdo que eles consumiram. Então, game time. Colocar diferentes informações sobre o autor na lousa e pedir para que os alunos adivinhem os seus significados. Então, por exemplo, colocar lá January 19th, 1809. Então, os alunos têm que adivinhar que essa é a data de nascimento do Poe. E essa seria uma das informações, coloca outras, como uma obra, o nome de uma obra, ou o local do seu nascimento, etc. E eles têm que adivinhar ali o que essas informações significam. Então, o jogo seria uma introdução, ao autor, e a partir daí o professor apresentaria suas principais obras, características. No final da aula, o professor pede para que em casa os alunos assistam ao vídeo e respondam as questões disponíveis nesse link. Então, esse vídeo é, novamente, uma introdução ao Poe e falando um pouquinho da vida, das características da sua obra, algumas curiosidades, etc. Avaliação. Então, espera-se que os alunos participem da discussão usando vocabulário razoavelmente adequado. Então, eles ainda estão aprendendo vocabulário, mas é importante que eles participem da discussão e usem alguma das palavras que eles estão vendo ali durante a aula. O segundo plano, então, seria a continuação, Então, o tema da aula ainda é o Edgar Allan Poe, mas mais especificamente o poema The Raven. Então, a habilidade a ser desenvolvida nessa aula é fruir e apreciar esteticamente diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, assim como delas participar de modo a aguçar continuamente a sensibilidade, a imaginação e a criatividade. Então, colocar os alunos em contato com com a cultura realmente no caso estadunidense, da literatura estadunidense. Ainda com o propósito de apresentar aos alunos a escritora Edgar Allan Poe, a aula vai se debruçar sobre o poema The Raven e os seus temas. A metodologia ativa a ser empregada vai ser essa aula de aula invertida. Então, na aula passada, o professor pediu para que os alunos assistissem ao vídeo, respondessem algumas perguntas, e agora vai ser feita a discussão em cima desse conteúdo. Então, conhecimento prévio necessário, os alunos devem saber informações básicas sobre a biografia e a obra do autor, que é o conteúdo do vídeo.
Então, o desenvolvimento da atividade. Uma vez que os alunos assistiram ao vídeo e desenvolveram a atividade em casa, o professor está livre para discutir o que os estudantes entenderam acerca da biografia do Poe. O próximo passo, então, seria perguntar aos alunos o que lhes chamou mais atenção e instigar discussões sobre o método de escrita do autor e como ele é considerado pai das histórias de detetive, que é uma coisa que os alunos provavelmente não sabem. Então, é uma curiosidade interessante de se trabalhar, porque normalmente quando você pensa em história de detetive, você vai direto para o Sherlock Holmes ou Agatha Christie. Então, pensar em como, de onde essas histórias vieram e o próprio método de escrita do Poe, então o que ele pensava, quais eram as coisas que ele priorizava ao escrever, etc. Bom, o próximo passo é entregar cópias do poema The Raven aos alunos e fazer a leitura conjunta, parando para explicar palavras que os alunos não conheçam. Muito provavelmente vão existir várias palavras que os alunos não conhecem, por ser um poema que foi escrito há muito tempo atrás. Então, várias dessas palavras não se usam mais ou não se usam dessa maneira. Então, explicar esse vocabulário para os alunos, trabalhar esse vocabulário com os alunos. A partir daí, então, separar os alunos em duplas ou trios para que eles discutam o poema. Quais são as impressões que eles têm, o que eles acham que o poema se trata, etc. E depois pedir para que voluntários dividam as suas opiniões com a classe. Novamente, para que seja feita a discussão, o que eles acham, o que eles acharam do poema, mexeu com eles ou não, quais são os temas que estão presentes, o que eles conseguiram perceber. Então, o professor amarra essa discussão, revisando os temas, caso não sejam adequadamente mencionados pelos alunos. Então, o que faltou na discussão com os alunos, o professor vai inserir e amarrar a aula. Então, a aula vai ser produtiva, vai ser considerada produtiva se os alunos participarem da discussão com comentários ou dúvidas apropriadas, demonstrando compreensão básica do poema e seus temas. Então, novamente, eu não estou esperando que os alunos entendam completamente o poema, por ser um poema complexo e extenso, mas que eles entendam os principais temas, as principais coisas que estão presentes ali e que eles tenham uma discussão apropriada, então que faça sentido no contexto desse poema. Então, a partir daí, seria feito um projeto. Então, os professores e os alunos desenvolveriam um projeto. Então, o projeto seria: em casa, os alunos devem acessar os conteúdos que serão disponibilizados via Google Classroom ou a plataforma disponível para a sala, que são vídeos e imagens que expressem ou reproduzam de alguma forma os sentimentos do poema The Raven. Então, aqui o professor separaria, no caso eu separei um infográfico, alguns vídeos, então, vídeos onde as pessoas transformaram o poema em música, um em forma de rap, um outro mais pop, mas de qualquer maneira uma coisa mais atual, e imagens que procuram capturar os sentimentos presentes no poema The Raven. E aí, então, em duplas ou grupos de até 4 pessoas, dependendo do que os alunos decidirem, da forma que os alunos decidirem se organizar. Então, aí, em duplas ou grupos de até 4 pessoas, os alunos devem fazer um brainstorming com ideias das suas próprias versões do poema. E, finalmente, o grupo deve produzir a sua própria versão na forma de um vídeo, podcast, imagem ou texto escrito. Então, o que eles decidirem está completamente livre para eles decidirem a plataforma, o modo como eles vão fazer essa reinterpretação do poema. Então, os alunos vão ter 2 semanas para se organizar e produzir esse material. Então, agora o terceiro plano de aula e o último plano de aula dentro dessa sequência didática ainda se debruça sobre o poema The Raven, mas agora a gente tem aí um salto, né, de 2 semanas. Então, após as 2 semanas que os alunos usaram para fazer o projeto, nós voltaríamos ao poema para poder encerrar a sequência. Então, as habilidades a serem desenvolvidas nessa aula: participar de processos de produção individual e colaborativa em diferentes linguagens, artísticas, corporais e verbais, levando em conta as suas formas e seus funcionamentos para produzir sentidos em diferentes contextos.
expressar-se e atuar em processos de criação autorais individuais e coletivos nas diferentes linguagens artísticas, artes visuais, audiovisual, dança, música e teatro, e nas intersecções entre elas, recorrendo a referências estéticas e culturais, conhecimentos de naturezas diversas, artísticos, históricos, sociais e políticos, experiências individuais e coletivas. Então, aqui, essas habilidades seriam desenvolvidas através do projeto. Então, os alunos já leram o poema, já interpretaram, discutiram e agora eles precisam produzir algo em cima disso com a sua própria visão a respeito do poema. Então, a aula vai se debruçar sobre o poema The Raven e seus temas, dessa vez com o objetivo de avaliar se os alunos conseguiram produzir algum conteúdo acerca dos sentimentos gerados pelo poema. A metodologia ativa a ser empregada é o ensino híbrido. Então, os alunos tiveram a oportunidade de usar a tecnologia para produzir algo, não só para assistir a aula ou para assistir um vídeo, mas para produzir algum conteúdo também. Conhecimento prévio necessário, compreensão do poema The Raven. Então, a separação da turma, novamente, os grupos de até 4 alunos. E aí, o primeiro passo, os alunos apresentariam o seu projeto para a classe. Então, eles mostrariam que eles conseguiram produzir e compartilhariam isso com a classe. No segundo momento, os alunos avaliariam os projetos uns dos outros e compartilhariam as suas opiniões com mediação do professor. Então, o grupo conseguiu produzir algo inspirado no poema? Fez sentido com aquilo que a gente estudou? Quais foram os temas que eles conseguiram capturar? Quais foram os símbolos que eles conseguiram capturar dentro do trabalho deles? E então, para finalizar, o professor compartilharia o link do Mentimeter com a pergunta: If a raven perched itself above your chamber door, what would it say? Então, se o corvo pousasse sobre a porta do seu quarto, o que ele diria? E aí, novamente, a interpretação dos alunos, porque quando o corvo no poema repete, né, nevermore, nevermore, isso gera, isso faz com que o eu lírico responda de uma certa maneira. Então, o que o corvo diria para cada aluno? O que faria eles reagirem, né, da maneira como o eu lírico reage no poema? E aí cada aluno responde e o professor encerra a sequência didática com a nuvem de palavras e os comentários da turma. Avaliação. A aula será bem sucedida se os alunos tiverem se mostrado capazes de produzir conteúdos que tratem dos temas Madness and Despair, Loss and Grief, Death and Afterlife. Então aqui pode parecer um pouquinho sombrio, mas, novamente, essa sequência didática é direcionada a alunos do terceiro ano do ensino médio e agora a inteligência emocional faz parte, né, da BNCC, então a gente pode trabalhar um pouquinho desses sentimentos, né, o que pode vir, as discussões que podem surgir a partir desses sentimentos. Então, é isso. Bye, bye.